Eu sou o Rogério, sou morador da Baixada Fluminense, moro em Santa Cruz da Serra, bem longe daqui, né? Talvez alguém conheça ou não, né? Mas é lá para Xerém, lá para Petrópolis. Opa, alguém de lá, né? Sempre encontra um perdido, né? Desse lugar maravilhoso, escondido por Deus, né? Muito interessante. Tenho 29 anos de idade, né? Sou formado há 5 anos. Sou especializado em psicologia clínica, trabalho com psicologia social e educacional também, e a clínica também, que não pode faltar, né? Atualmente, hoje eu trabalho na Moody's com atendimento psicossocial, né, onde visa atender ao jovem aprendiz, que vocês conhecem, né, jovem aprendiz, estagiários, onde a gente costuma fazer os atendimentos também de outros programas sociais, tá? A palavra psicossocial, ela é muito interessante, inclusive, para o nosso momento de hoje. Né? Quando nós olhamos para uma pessoa, nós vemos às vezes um nome ou uma imagem, mas esse sujeito, eu na psicologia vou chamar de psicossocial. Né? Esse sujeito ele é composto por uma idade, ele é composto por uma identidade, ele é composto por um nome, ele é composto por uma localidade, né? Ele é composto por uma renda, ele é composto por uma religião, ele é composto por um conhecimento político. Né? Então, quando eu falo de um sujeito psicossocial, eu estou falando dele no complexo todo da sua construção de vida. Né? Então, isso é bem interessante. Quando a gente fala do trabalho psicossocial, nós estamos falando de um trabalho que trabalha com todos os apêndices da vida de uma pessoa. Né? Estudar a cabeça do ser humano é uma coisa complexa, mas é uma coisa maravilhosa. Ela entrega muitas surpresas. Né? Qualquer dúvida durante a palestra, pode levantar a mão, pode perguntar, pode questionar, pode me contrariar. Tá? É bom isso e traz excelente desenvolvimento durante a apresentação, ok? Foi? Ih, fechou aqui, calma aí. Foi. Então, vou começar com uma dinâmica bem fácil, tá? Uma dinâmica bem simples, antes de entrar no tema sobre saúde mental, mas antes, vocês já ouviram falar de Janeiro Branco? Alguém aqui já ouviu falar, conhece o Janeiro Branco? Quem aqui conhece? O que é o Janeiro Branco? Sim. Recentemente a gente tem visto muitos casos de suicídio, né? Então acredito que é um mês destinado mais para esse foco, acredito eu. Exatamente, assim como nós temos também Setembro Amarelo. Setembro Amarelo é sobre o quê? Suicídio. Eu já estou fazendo teste, hein? Costumo falar para os meus alunos já que quando eu entro, começo a falar, já estou falando, eu já estou trabalhando, né? E aí eu pego o apêndice de vocês. Mas é suicídio, gente? Eu uso a palavra ao pé da letra. Mês de prevenção ao suicídio. Né? Na psicologia, nós temos o costume de prestar atenção exatamente nas palavras. Né? E às vezes se faz necessária a troca dessas palavras para atender realmente a necessidade. Então, quando eu falo de conscientização de saúde mental, eu também vou trazer o apêndice da palavra. O português ele é muito rico. Né? E às vezes a gente se pergunta tantas vezes, quem é que já se passou por uma situação que é bem interessante? Quem é que já explicou uma coisa a uma pessoa 5 vezes e a pessoa não entendeu? É interessante que um pessoal da frente foca direto em alguém lá de trás, né? Assim, foi você, né? Ó, né? Aí eu faço uma pergunta importante da psicologia que eu faço com meus pacientes também. Você já repetiu a mesma coisa 5 vezes. Você acha que quem está errado? Será que é quem está explicando ou quem não está entendendo? Entendeu? Mas chegar nesse consenso é muito difícil. Meu Deus, eu estou explicando, eu sei o que eu estou explicando e eu estou errado. Né? Quantas vezes você repetiu? Repeti 5. Vou repetir 6. Vai continuar sem entender. Né? Vai repetir 30. E aí a gente promove o quê? Estresse, irritabilidade, ou o que o pessoal costuma falar, estou de saco cheio de fulano hoje. Né? Porque eu falo e ninguém me entende. Claro, né? Essa conjuntura de comunicação está dentro de você. Pertence a quem, então? Pertence a você. Né? Então, o que eu faço para atingir o mundo do outro? Né? Essa é uma pergunta muito importante que eu falo sobre conscientização da saúde mental. Uma coisa que é fundamental é, como eu faço para atingir o mundo do outro? Como eu faço para alcançar o mundo do outro? E para alcançar o mundo de vocês, eu quero saber o nível de ansiedade de vocês, pelo menos 5%, né? Vamos lá. Quem aqui está dormindo bem, gente? Todo mundo? Essa pergunta eu faço baixinho porque eu tenho medo, né, de ouvir a resposta, né? Vamos lá, todo mundo está dormindo bem aqui? Beleza. Quem aqui tem pesadelo? Ah, beleza.
Quem aqui já teve pesadelo que você está fugindo de alguma coisa? Ou caindo de algum lugar? Né? Beleza. Vamos lá. Quem aqui tem dor na coluna? Ninguém. Não, ninguém tem. Né? Quem aqui tem dor na panturrilha? Ninguém. Né? Quem aqui tem dor na sola dos pés ou focado no calcanhar? Interessante. Ombro. O ombro ele fica pesado ou parece estar enrijecido. Alguém? Alguém tem? Alguém tem? Tem um pensamento que nós chamamos de pensamento poluído, tá? É um pensamento ansioso para definir como está a sua estrutura de pensamento. Vamos lá. Quem aqui já esteve num lugar alto ou dentro? Quem aqui anda de ônibus? Eu ando de ônibus, gente. Né? Quem aqui estava andando de ônibus ou num lugar alto e você está com o celular do lado da janela, de repente vem um negócio assim na tua cabeça e fala assim, se eu jogar pela janela? Olha só, tem um teste que foi realizado em Harvard há muito tempo atrás, tem tanto tempo assim não, mas é o seguinte, se você está na beira de um lugar bem alto e você chega com alguma coisa no braço, seja o que for, né? Se a sua ansiedade ela estiver muito elevada, vai vir um pensamento muito interessante, e se eu jogar isso daqui? Né? Gente, esse teste, não se alarmem, tá? Mas ele foi feito com bebês. Né? Bebês, pessoas que moram em apartamento. A maioria dos indivíduos que tem bebê pequeno, quando chega perto da janela, passa o pensamento por isso, se eu jogar daqui de cima? Gente, isso é horrível. E vocês estão rindo. Estou brincando, gente. Pode rir à vontade. Né? Mas isso se chama pensamento poluído. Tá? Dentro desse processo de pensamento poluído, a tua ansiedade ela está em alerta, ela está em alta, ela está dizendo, opa, eu estou aqui. Eu estou aqui, hein? Ó, não esquece de mim. Quer ver outro sintoma? Boca seca. Boca seca. Você bebe água e parece que não hidrata a boca. Né? Apetite desregulado. Se eu continuar falando, o pessoal vai entrar em crise, né? Então, assim, um outro que é muito prático, né, que é o seguinte, eu acho que aqui alguém já se atrasou alguma vez aqui? Eu acho que não, né, gente? Não, né? Ninguém se atrasa aqui, ninguém se atrasa, né? Mas já reparou que você pega seu transporte todo dia, você anda todo dia, tá tudo bem, a sua perna ela tá ótima, né? Mas aí chega naquele dia que você tá um pouco atrasado, que aí você tem que correr o mesmo trajeto. Correr não, aquela andada rápida que a gente dá, né? E justamente naquele dia a sua panturrilha começa a queimar. Aí parece que o pé não está fazendo um movimento de deambular, que é o movimento de andar. Parece que ele fica duro o negócio, não corre, não anda. Já aconteceu com alguém? A sola do pé começa a queimar, a perna parece que não funciona direito. Mas é justamente naquele dia que eu tenho que andar rápido que está tudo doendo. Já aconteceu com alguém? Não, né, gente? Nunca. Né? O que é isso? Quando você está num nível de ansiedade elevado, que às vezes também é momentâneo, né, e você vai promover uma ação, o seu músculo enrijece. Então ele não está relaxado. Se ele não está relaxado, ele está enrijecido, você vai ter dificuldade de ação. Ou, por exemplo, dificuldade de deambular, né? Nós chamamos de deambular na área da saúde, mas é nada mais, nada menos do que dificuldade de andar. Né? Assim como, por exemplo, a dificuldade de dormir. Assim como, por exemplo, 1001 dificuldade. Ou, por exemplo, aquela gastrite, né? Aquele refluxo. Né? Aí você fala assim, tenho que parar de comer o que eu estou comendo. Né? Aí o psicólogo vai virar para você e vai falar assim, olha só, meus pacientes eles me odeiam no começo. Né? Fala assim, tira o café, tira o chocolate, né? Eu falei assim, mas é a única coisa que me acalma. Eu falei assim, é a única coisa que te deixa mais estressado, né? Por quê? Chocolate e café, eles aumentam o estresse e a ansiedade, vocês sabiam disso? Né? E aí tem que, então eu vou substituir a cafeína. Não, eu quero tirar a cafeína mesmo para poder aliviar o sintoma, né? Então é dentro desse aspecto. Quando você começa a conhecer seu corpo, a entender os seus sinais e os seus sintomas, você começa a se prevenir, a trabalhar com prevenção. Mas já que eu comecei assim, né, todo mundo já está com ansiedade, né, considero que daqui, pelo menos nesse exato momento, né, acima de 45% todo mundo está. Né? Então, dentro desse estigma, a gente tem que identificar um pormenor. Existe só um tipo de ansiedade? Não, é 1001 tipos de ansiedade. Tá? É a ansiedade provocada pelo estresse, assim como tem a síndrome do café, né, que é uma ansiedade específica da cafeína, né, que inclusive, quando você deixa de usar a cafeína, ela aumenta,
e depois, geralmente, de 1 mês, 30 dias, 60 dias, que começa a entrar em equilíbrio, ou que a gente chama busca pela homeostase, busca pelo equilíbrio corporal, né? Aí a gente tem, exatamente, a gente tem uma ansiedade que se chama ansiedade depressiva, ou seja, nem toda ansiedade te acelera, tem crise ansiosa que te atrasa, né? E aí tem aquela crise ansiosa que te acelera, tem aquela que te paralisa. Rogério, tudo isso é doença? Não. Eu costumo falar que são questões. Então, o que é uma doença mental? Né? No português bem claro. A doença mental ela vai ser justamente aquele aspecto em que interfere em todo o seu processo de vida. Quem aqui já teve febre? O sintoma mais comum do mundo, não é? Quando você tem febre, você consegue fazer os seus afazeres da mesma maneira? O que acontece? A mulher, ela dá conta do recado, né? Agora o homem cai 3 dias de cama. Né? Tô brincando, gente, não, por favor. Né? Mas, assim, dentro desse aspecto, a febre, ela começa a te paralisar. Dependendo da intenção, do nível dela, você não sai da cama. Então, você fez o quê? Você trabalhou? Não. Você arrumou a casa? Você comeu? Você estudou? Você se relacionou com as suas famílias? Com seus familiares, com seus amigos? Não. Então, paralisa tudo. A doença mental, que é aquilo que a gente tem o CID, o diagnóstico, é aquilo que vai trazer debilidades e dificuldades para todo o enredo do que você chama de vida. Então, o que nós temos de grande, né, as questões psicológicas, que é uma coisa que a gente sempre deixa para depois. Porque a doença, quando ela é manifestada, ela está em alarme. E nós temos o costume de alarmou, eu corro atrás. Então, eu não cuido da prevenção. Né? Antes de alarmar, tem uma coisa que se chama questão. Né? E para entender essa questão, nós precisamos entender o nosso corpo, entender como ele funciona, entender o que acontece. E aí eu consigo trabalhar com a prevenção. Né? Se o meu estresse está muito alto, como que eu vou lidar com esse estresse? Né? Se o meu humor está desregulado, como que eu posso lidar com esse estresse? Tem uma maneira só? Claro que não. É muito individualista. Por isso que se chama psicoterapia e tratamento individual, para entender dentro do seu campo, dentro daquilo que você chama de vida, qual é a melhor maneira de lidar ou de restabelecer a tua emoção. Daí começa. É um grande trabalho. Foi até aí, gente? A palestra não começou não, tá? Só foi um teste. Vamos lá. Bom, e aí eu entro dentro do aspecto do janeiro branco, que muita gente acha que o cuidado da saúde mental é uma coisa muito antiga. Só que não é nada antigo, é muito recente. Vou dar um exemplo para vocês aqui no Brasil. O Janeiro Branco ele foi fundado em 2014. E aí, pouco tempo ou muito tempo? Pouquíssimo tempo. Né? Foi fundado em 2014, então em 2014 que foi salientado que devemos ter um mês realmente voltado para a conscientização da saúde mental. Ali nós precisamos falar sobre essa conscientização. Né? Eu preciso entender o porquê que isso acontece. Eu preciso entender o porquê que a psicologia é importante e aí entra o estigma que eu escuto pra caramba, né? Ah, pra quê? Psicólogo é pra doido. Né? Pra quê? Você pode conversar com a mamãe. Pra quê? Eu sou teu amigo, pô, por que tu não desabafa comigo? Né? Eu costumo falar, poxa, cara, eu estudei 6 anos, né? Pra não dar conselho. É exatamente isso, onde a gente acha que uma coisa que nós chamamos de catarse, que é o movimento de se esvaziar. Quem aqui já fez isso, gente? Aquele negócio, você encontrou o amigo ali, foi naquele dia mesmo e jogou tudo pra fora. Ai, respirou. Alguém já passou por isso? Em algum momento com alguém, amigo, familiar, enfim, qualquer pessoa? Isso a psicanálise chama de catarse, que é o movimento de jogar tudo para fora. Só que isso alivia. Mas isso cura? Exatamente. Só que nós temos o mau costume de sentir dor. Tomei Dorflex, a dor passou, então eu tô? Aí que está o erro. Primeiro, de onde veio a dor? Que dor é essa? O Dorflex, ele vai ser um regulador de dor. Né? Então significa que ele vai controlar essa dor. E enquanto você estiver no poder do Dorflex, você vai sentir a dor? Não. E aí? Será que ela volta? De onde ela está vindo? Aí a outra pergunta é, que dor é essa? Toda dor é igual? Então nem toda ansiedade, nem toda depressão, nem todo problema será igual. Então que dor é essa que eu estou sentindo? Né? E aí começaram a voltar os estudos e as expectativas da sociedade para esse questionamento, que ninguém se importava.
né? Ou, por exemplo, saúde mental do trabalho. É uma das ciências mais recentes da psicologia. Não é tão antiga assim, né? A psicologia, primeiro que a psicologia em si não é tão velha, né? Agora, o estudo voltado à saúde do trabalhador é mais recente ainda dentro desse movimento. Então, assim, por exemplo, psicologia social. A psicologia social só foi pensada em 1880. É muito tempo? Não, é pouquíssimo tempo. E a conscientização da saúde mental foi em 2014, né? E aí, o pessoal começou a observar que o cenário das pessoas começaram a mudar. Aquele público que eu tinha, eu já não tenho mais. A sociedade, ela envelhece, né? Os novos de hoje serão os idosos de... E os idosos de hoje estarão amanhã? Não. Então a sociedade modifica, a sociedade se transforma. Então com qual sociedade que eu estou trabalhando? Né? Será que eu estou trabalhando com uma sociedade que não se preocupa com a saúde mental? Não. Eu estou trabalhando com uma sociedade que ela vem de um advento imediatista. Nós aqui que somos um pouco mais velhos e mais novos, estamos no meio termo. O pessoal dos 26, 27, 30, 35 anos pegou as duas eras. Uma era sem tecnologia, quase, né? E de repente um boom tecnológico. Vamos lá. Gente, eu tenho um paciente que entrou em quarentena na pandemia, mas até hoje não saiu. Vocês acreditam nisso? Né? E eu não estou falando de pessoas com 40, 50, 60, 70, 80, 90 anos de idade, não. Eu estou falando de uma pessoa que estava terminando o ensino médio na quarentena, terminou o ensino médio por onde? Online. Vamos usar o celular como exemplo, que é a maior ferramenta. Terminou o ensino médio pelo celular. Aí, terminou o ensino médio, para entrar no emprego precisa de um cursinho, pelo menos, para aprimorar o currículo, né? Que todo mundo fica preocupado. Aí fez o curso por onde? Pelo celular. Saiu de casa? Não saiu de casa. Aí fez o curso, conseguiu um trabalho. A entrevista foi? Online. Né? Aí fez a entrevista online, fez os testes, passou para trabalhar? Home office. Né? E aí a empresa trouxe presencial? Não, porque não precisava. Então continuou home office. Aí decidiu, eu preciso crescer no mercado, né? Então vou fazer o quê? Uma faculdade. E a faculdade foi o quê? Online. Né? E pelo celular também. E aí, quando saiu de casa? E aí, você entregar os documentos? Ah, Rogério, pelo Drive. Nuvem. Pelo e-mail. Não, eu mandei o meu pelo WhatsApp, foi tudo anexado. E quando você sai de casa? Para ir no mercado? Pelo iFood. Eu tenho pacientes que hoje têm uma dificuldade alarmante de sair de casa, porque eles não tiveram a última convivência social. Né? Ah, o ensino médio ele é importante? Fundamental. Quando você entra no fundamental, você começa a aprender o que é relacionamento interpessoal. Só que aquele ali, né, é o relacionamento menos controlado possível. Quando você vai para o ensino médio, é aquele comportamento que você vai aprender que nós chamamos de comportamento institucionalizado. É onde você vai institucionalizar uma instituição, aprender como se deve se portar em uma sala de aula, onde você deve sentar, qual é o seu lugar. Todo mundo sabe o seu lugar numa sala de aula, quem tem que sentar na frente, quem tem que sentar atrás. Você pode não conhecer ninguém. Mas se você entrar num lugar que parece uma sala de aula, você vai sentar, vai escolher um lugar que seja parecido com aquele que você sempre escolheu, a não ser que você não tenha opção, né? Por isso que o pessoal gosta de chegar primeiro para escolher sempre o mesmo lugar. Ou seja, você está institucionalizado dentro daquele processo. Esses jovens tiveram esse processo? Não. Voltamos da pandemia, né? Com muita dificuldade. E aí, o trato interpessoal, a comunicação estava 100% maravilhosa. O que vocês acham, gente? Gente, eu atendi um caso de uma escola pública lá perto da minha casa, em que uma menina de 7 anos de idade, tá, ficou com ciúme da amiguinha, a amiguinha era 1 ano mais nova. 7 anos é uma pessoa velha, gente? Não, né? Ela pegou o Aprazolam da mãe, em gota, todinho, encheu uma garrafinha de água e deu para a amiguinha. 2 amiguinhas beberam. As 2 ficaram 1 semana em coma. Por conta de ciúme. Foi logo no retorno.
As crianças não aprenderam mais a lidar com o social. A gente não aprendeu mais a lidar com o social. Começamos a nos tornar reativos dentro dessa situação. Aí é onde eu falo, a saúde mental, ela tá para a criança desde o pequenininho, desde o mais velho. Então é para todo mundo, é para homem, é para mulher, é para todos os gêneros, né? São para todas as pessoas, inclusive para animais, tem psicologia animal, né? Inclusive é bem interessante, sou especialista não, eu quero também não, mas é muito legal, né? Psicologia canina, psicologia das aves, psicologia desse desenvolvimento, porque a psicologia surgiu desse comportamento. Se hoje nós entendemos o comportamento do indivíduo humano, é porque um carinha chamado Pavlov estudou o cachorro, como que funciona a ansiedade num cão, né? E dali ele começou a entender o que era um processo ansioso. E hoje eu consigo falar com vocês sobre esse processo, né? E hoje eu consigo conscientizar vocês dessa questão, dessa campanha que é mobilizada no país inteiro, em escolas públicas, em centros comunitários e sociais, para falar sobre saúde mental, para falar o que é, como surgiu, as questões alarmantes da saúde mental e também uma coisa importante, sempre um adendo sobre o que eu posso melhorar na minha vida, né? Hoje eu estou falando bastante sobre comunicação, porque depois desse processo pandêmico, uma das coisas que prejudicaram foi o trato de comunicação. Né? Hoje nós estamos tendo uma comunicação cada vez mais reduzida. Percebo que a partir desse ano as coisas melhoraram um pouquinho, né? Mas logo no início foi uma coisa muito complexa. As pessoas estavam muito reativas, comunicações muito resumidas, né? E é aquilo que eu falo, poxa, eu estou explicando tanto e o cara não entende. O quanto você está resumindo? O que você entendeu do que você está explicando? Então é exatamente em cima desse processo. Vamos lá? Opa, Janeiro Branco. Quem consegue ler o primeiro tópico para mim, por favor? Alguém consegue? Alguém enxerga? Quem se candidata? Você consegue? Quer o microfone? Desmistificar crenças. O Janeiro Branco busca desmistificar crenças limitantes e preconceitos em torno das doenças mentais, promovendo um ambiente de maior empatia e compreensão. E aí, alguém tem alguma pergunta? Alguém tem alguma crença? Alguém tem algum preconceito? Ninguém tem? Todo mundo aqui faz tratamento psicológico? Todo mundo aqui? Todo mundo está em dia o tratamento? Né? Nunca ninguém ouviu falar que psicólogo é para maluco, pelo amor de Deus. Quando eu indico o psiquiatra, então eu quase apanho. Né? Quando eu indico o psiquiatra, eu quase apanho. Mas esse é um dos contextos primordiais. Primeiro, psicólogo é para maluco. Eu sei resolver meus problemas. Né? Eu vou sentar o quê? Vou sentar vou pagar o cara para poder sentar e falar do meu problema? Eu falo com o meu cachorro, falo com a minha planta. Né? Aí fala, poxa, por que você é um psicólogo então? O que você faz? Pelo amor de Deus, né? Eu vou gastar dinheiro para fofocar com você? Eu falei assim, meu Deus do céu. Né? Gente, é isso que a gente escuta, né? Mas aí fala assim, poxa, mas eu tenho um amigo que eu sei que ele não está bem. Fala, Rafael, o que você está sentindo? Fala logo. Não, Rogério, eu sei que você não pode me atender. Mas você fala logo, cara. Vai que eu te indico para alguém. Eu falei assim, tá bom. Né? Mas quando o galo aperta, quem que você corre atrás? Entende? É justamente nesse processo, né? Mas aí tem uma coisa muito própria que às vezes serve para mim. Mas a minha família não. Não, que isso, prima? Pelo amor de Deus. É só um namoro. Você vai ficar assim por causa de um namoro? Tenha dó, né? Vai procurar psicólogo porque terminou o relacionamento? Pelo amor de Deus, homem tem em todo quanto é lugar. Tá sofrendo porque tá na empresa? Você tá trabalhando, minha filha. Tem gente que tá desempregada, passando fome. Isso aí é uma comunicação totalmente violenta e que literalmente não valoriza a dor do outro, né? E que literalmente inviabiliza o profissional de psicologia. Porque a pessoa está sofrendo por conta de um término de um relacionamento e você vira para ela e fala que é banal. E aí, gente, é banal? O que vocês acham? Não é banal? E aí, alguém aqui já teve problema com relacionamento? Vou falar baixinho. Ninguém? Todo mundo bem?
Ah, mas eu tenho, Rogério, aquela minha amiga, mas ela tem um relacionamento tóxico. Você não tem ideia, mas eu já dei na cara dela. Meu Deus, ela tá apanhando, você bate mais. Vocês já pensaram nisso, gente? Gente do céu. Ah, mas Rogério, mas dá raiva. Não é possível que ela não enxerga, ela enxerga. Então o que leva uma pessoa a ficar num relacionamento tóxico? Alguém sabe? Alguém já... Não, gente, não vou fazer essa pergunta. Tô brincando. Alguém já passou por isso? Já viu alguém? Pode falar. Não, a minha amiga. Sabe o que acontece? Sabe o que acontece? Pessoas tóxicas, elas são atraentes. Pessoas tóxicas são envolventes. Que isso, eu tô ficando preocupado com o olhar de vocês, hein? Pessoas tóxicas resolvem problemas. Aí você fala assim, eu precisava de alguém para resolver meu problema. Chega uma pessoa já resolvendo tudo. Você não precisa fazer nada. Aí você filho fala assim, poxa, mas não é melhor? Não, pode deixar que eu resolvo. Aí você fala, ai, que bom. Pessoas tóxicas dão presente. Não, tô ficando mais preocupado porque quem tá chorando, entendeu? Então, assim, pessoas tóxicas amaciam o ego, né? São demais. Aí tá o problema, são demais mesmo, né? São tão demais que depois é difícil de jogar fora, né? Mas dentro desse processo, quando o negócio desgringola, quando o negócio não fica tão bom, você lembra que aquela pessoa foi aquela pessoa que te atraiu. E você sempre fala, no entanto que já devem ter ouvido 1 milhão de vezes, assim como eu também ouço sempre, né? Mas eu tenho esperança dele voltar a ser o que era. Dela voltar a ser o que é. Não, ele vai melhorar. Esse ano... Aí tem a promessa, né? Não, eu vou melhorar. Esse ano ele falou, prometeu que vai melhorar. Então vai ser uma pessoa melhor. Aí é que está o problema. Demora a fazer uma coisa que nós chamamos na psicanálise de insight, que a pessoa que hoje é tóxica, ela não se tornou tóxica, é onde entra a culpa. Eu tornei a fulano assim. Não, você não torna ninguém nada e ninguém torna alguém alguma coisa. A pessoa é o que ela é, né? As situações de vida, as suas respostas à situação de vida que te tornam alguma coisa. Então, uma resposta tua diante daquilo que você vive, tá? Porque a psicologia não acredita nem que alguém é fruto do meio. Porque para você ser fruto do meio, você não precisava ser nada. Né? E como que isso foi descoberto, Rogério? E aí tem um carinha chamado Skinner, que na época, lá em 1920, ele fez um estudo com crianças. Gente, ele foi terrível, tá? Primeiro que ele pegou 20 crianças no orfanato, construiu uma casa e botou cada um para viver separado ali, porque ele prometeu para a sociedade, saiu no jornal da época, que ele falou que uma criança nasce uma folha de papel em branco, tá? E ele podia transformar uma criança num adulto que ele quisesse. Um para médico, outro para bandido, outro para sapateiro. E ele fez isso com as 20 crianças. Criou um para cada coisa. Ele era muito rico, né? Então, um ele criou para ser bandido, outro que ele criou para ser médico, outro advogado, outro para ser padeiro. No final das contas, o advogado virou bandido, o médico virou padeiro. Ele teve que fazer uma notificação pública. Eu estava errado, eu estou errado, e todo mundo nasce com uma persona. E essa persona ela é moldada e readaptada e evoluída ao longo do seu processo de ser vida. Né? Então alguém já nasce com alguma coisa. E a sua construção e resposta ao ambiente a torna alguma coisa a mais. Então você não torna ninguém tóxico, a pessoa é o que é. Tá? Entra dentro desse meio. Então a questão é, ele não vai se tornar aquela pessoa do começo de novo, ele é aquela pessoa. Ele é aquela pessoa encantadora, ele é aquela... Ela, né? Eu tô falando ele o tempo inteiro, é porque o tempo inteiro é mulher falando de homem. Né? Mas é tipo assim, ela e ele não vai voltar, ele é encantador. Ela é encantadora. Ele é cortejador. Ela é cortejadora. Ele é cuidador. Ela é cuidadora. Mas ele é tóxico. Ele é violento. Ele humilha, ela humilha, rebaixa suas emoções. São as duas coisas. Não há separação. Opa, então isso são sombras das questões psicológicas, em que eu olho o outro
Para mim, o que o outro vive não é tão importante porque é fácil de ser superado, porque tem coisas mais complexas na sociedade. Então eu viro para minha amiga que está vivendo essa relação e falo, larga de ser burra, você tem que sair dessa relação. Tá vendo não que o cara ele te humilha? Pelo amor de Deus, o que você está fazendo? Você está promovendo um outro tipo de relacionamento tóxico. O que essa pessoa quer? Acolhimento. O que essa pessoa quer? Carinho. O que essa pessoa quer? Abraço. E o que ela mais quer do que tudo, todas essas coisas? Ser ouvida sem julgamento. Porque quando você escuta alguém sem julgar o seu comportamento ou a sua ação, a pessoa se esvazia, promove a catarse e aí ela para se escutar. Né? Então esse é o ideal. Se a pessoa vive uma coisa relacionada a isso, não seja novamente um outro agressor. Seja alguém que acolha aquela pessoa, que abrace aquela pessoa. E lembre de uma coisa, todo mundo sabe o tempo certo de parar alguma coisa. Não é nós que decidimos, se a pessoa está vivendo é porque ela aguenta. Quando ela não aguenta mais, ela decide, eu preciso de ajuda e agora eu vou conseguir vencer. E é assim que acontece. Mas Rogério, mas tem 40 anos que ela está vivendo. Então tem 40 anos que ela está vivendo e para ela está vivendo bem. É dentro desse aspecto. Né? Quando a gente olha para a saúde mental, a gente está olhando para isso. Quando a gente olha para os aspectos das crenças, eu estou desmistificando isso. Entender que cada pessoa tem o seu tempo e que as pessoas negligenciam a saúde por não acreditar no movimento da psicologia. Então eu desmistifico uma crença. Um outro apêndice, promover a busca por ajuda. Um dos principais objetivos é incentivar as pessoas que sofrem com transtornos mentais ou questões mentais a procurar profissionais. Às vezes você está com ansiedade, estresse elevado, você está com síndrome de burnout. Por que é síndrome de burnout? É uma síndrome do esgotamento mental advinda pela atividade laboral. Então você precisa de suporte. Rogério, eu preciso sair do emprego. Não, você não precisa sair do emprego, você precisa aprender a lidar com aquilo que você vive. Né? Você precisa aprender a lidar com esses aspectos da vida. Tem uma coisa que eu escuto muito falar, Rogério, o tempo vai curar. Realmente o tempo vai curar, se você usar ele de maneira produtiva. Quem aqui ganha dinheiro sem usar o tempo de maneira produtiva? Levanta a mão. Vai, gente, silêncio. Ninguém ganha, né? Então, também ninguém se cura se não usar o tempo de maneira produtiva. Deixar de lado ou deixar para trás sempre te aproxima da dor. Quem aqui já tentou esquecer uma dor ou um sentimento? Levanta a mão. Alguém já? Tentou esquecer? Não, eu vou esquecer, não quero lembrar. Então, vamos lá. Uma outra dinâmica, a dinâmica do urso polar. Quem aqui sabe o que é um urso polar? Sabe? Você consegue descrever o que é um urso polar? Mais alguma definição, gente, para urso polar? Mais alguma coisa? Grande, branquelo, mais o quê? Medo, né? Todo mundo tem medo dele. Todo mundo tem medo dele. Mora onde? Mora no Polo Norte, no Polo Sul, né? Muito grande, muito branco. Todo mundo está com a imagem agora do urso polar na cabeça que eu sei, tá? Não tá? Né? Não vai sair da cabeça, tá? Eu vou continuar falando a dinâmica e o urso polar, porque ele é bem grande, ele é bem violento, né? Ele é maior do que a gente. Tudo isso todo mundo sabe. Mas eu quero que você esqueça esse urso polar. Eu quero que essa imagem do urso polar saia da sua cabeça, né? Porque não importa se esse urso é grande ou se ele é pequeno. O que eu quero é que você não pense nele. Já parou de pensar nele? Mas eu falei para você não pensar. Mas eu tô falando o quê? Uma coisa que é grande. Aí você lembrou dele. Aí se eu falo que ele é branco, você lembra dele. Mas eu não estou falando nem nele. Mas você está lembrando dele. Aí se eu falo que é Polo Sul ou Polo Norte, o Papai Noel, até o Papai Noel agora também lembra o urso. Não é? E aí, pararam de pensar no urso? Não? Se eu falar zoológico, vem urso na cabeça? Não? O zoológico, o urso preso, não, o urso branco. Você está entendendo? O quanto mais você tenta esquecer alguma coisa, mais recente ela fica na sua memória recente. Então, tentar esquecer é pior. Vai por mim. Né? Então, o que eu tenho que fazer? Entender o que está passando na minha cabeça. Entender qual o sentimento que está acontecendo no meu corpo e entender que estrutura de pensamento e sentimento é essa. A partir disso, eu consigo gerar uma tratativa. Aí sim, quando eu entendo, eu consigo superar. A tentativa de esquecimento te aprofunda na questão mal resolvida, tá? Então é em cima desse ideal. Foi?
Tá piorando, né, gente? Meu Deus do céu. Ampliar o diálogo. Estimular diálogo sobre saúde mental em todos os âmbitos sociais, desde a família até locais de trabalho e por aí vai, tá? Que é falar sobre. Hoje, alguém já passou por alguma palestra, alguma conscientização da saúde mental aqui? Alguma vez? Ninguém, uma pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas, né? E agora quem não passou e quem está passando de novo tem a responsabilidade de todo ano, todos os dias do ano, se preocupar com a saúde mental, não só sua, mas de outras pessoas. Falar assim, poxa, existem grupos de apoio sociais, né? Existem unidades que realizam atendimentos sociais gratuitos ou até mesmo valores simbólicos. É preciso cuidar da saúde mental, né? Às vezes uma pessoa, sei lá, alguém aqui conhece alguém que fez Enem? Sim, né? Às vezes essa pessoa não conseguiu passar no Enem por causa da família. Por quê? Porque a família gera tanta expectativa, ela se sente tão pressionada que no dia da prova ela congela, dá o famoso branco, né? Que é um sintoma ansioso, que é uma crise ansiosa. E aí a família vai lá, poxa, você tirou 500, estudou pra caramba, não é possível, te ensinei errado, né? E aí fica aquele estigma sendo gerado dentro daquele princípio. Então, a partir de hoje, todo mundo que está aqui vai gerar cada vez mais responsabilidade com as questões de saúde mental. Abrir o processo do diálogo. Isso é fundamental, né? Falar sobre burnout, falar sobre TDAH, falar sobre, enfim. Vou dar um exemplo aqui, bem interessante, que o pessoal não acha que é saúde mental. Mas quem já ouviu falar de uma doença chamada hiper ou hipotireoidismo? Isso é saúde mental, vocês sabiam? Vocês não sabiam disso? O hiper ou hipotireoidismo, se não for tratado de maneira devida, gera uma depressão profunda. E essa depressão profunda, só o endócrino pode tratar de imediato, tá? Para ter uma resposta imediata e depois o trato em comorbidade com o psicólogo. Por quê? É uma disfunção hormonal. Então o psicólogo ele estuda o teu corpo, estuda as tuas células, ele estuda os teus hormônios para entender todo esse processo. Entende? Então tem que abrir o diálogo, desmistificar e falar, poxa, existe cura, existe tratamento. É um processo? É. Mas adoecer também é um processo. Porque você não ficou doente da noite pro dia. Só que, será que você prestou atenção no sinal que era tão pequenininho assim? Talvez sim, talvez não. Porque tem gente que entende o sinal e não vai atrás de uma ajuda. E aí chega lá no meu consultório e fala assim, Rogério, eu tenho 54 anos de idade, tá? E eu quero saber quando você vai resolver o meu problema. E aí, hoje é o seu? Não, hoje é o meu primeiro atendimento. Mas até semana que vem, será que tá tudo certo? Eu falei, cara, você tem 54 anos, você tá fazendo, aprontando a sua vida, você quer que eu resolva em 40 minutos? Eu quero, eu tô pagando. Eu falei assim, vamos esperar mais um pouquinho. Não pense no dia que você vai estar curado, pense no que você vai fazer para chegar esse dia. E daí a gente começa o trabalho. Foi, gente, até aí? Alguma pergunta? Não? Tem certeza? E parou. Posso escandalizar? Todo mundo está preparado? Tem certeza? Então vamos lá. Bom, essa imagem aqui é uma imagem real, tá? Alguém já ouviu falar do Holocausto Brasileiro? Quem já ouviu falar, levanta a mão para eu que eu não consigo captar. 1, 2 pessoas. Mais alguém? Já ouviu falar do Holocausto Brasileiro? É uma história bonita? É uma história legal? Não é. É uma história terrível. E isso aqui é um desfecho sobre saúde mental, é um desfecho sobre o Janeiro Branco, que é o quê? O Hospital Colônia de Barbacena, que é um hospital psiquiátrico lá em Barbacena, tá? Que é uma localidade lá de Minas. Esse hospital psiquiátrico, ele foi muito antigo, ele fechou na década de 90 apenas, tá? E essa história ficou conhecida como o Holocausto Brasileiro, certo? Dentro dessa condição de hospital psiquiátrico, hospital é para quê, gente? Para gerar tratamento. Até aí ok, não é? Então ele gerava tratamento? Não, ele gerava muito mais pesquisa e morte do que isso e não tratava ninguém. Mas vamos lá, no hospital é para ir gente doente, né? Para cá, hospital psiquiátrico, iam pessoas doentes? Apenas pessoas doentes?
Não. Em sua maioria não eram pessoas que tinham questões psicológicas ou até mesmo um transtorno psicológico, tá? Realmente possuem um transtorno psicológico, um transtorno dissociativo. Vai pra lá. Ok. Ok não, porque era uma coisa muito ruim e não tinha tratamento. Mas vamos lá. Você tem transtorno de ansiedade, você vai pra onde? Barbacena. Você tem TDAH, você vai pra onde? Barbacena. Você era uma mulher na década de 70, 80, não está obedecendo aos seus pais, você vai para onde? Barbacena. Né? Você desvirtuava do que a sociedade falava que era certo, você vai para onde? Barbacena. Você pertencia à comunidade LGBTQIAPN+. Você vai para onde? Barbacena. Qualquer coisa que desvirtuasse essa situação de ser correto na sociedade, você era jogado em Barbacena. Mas jogado... Lembra que eu falei no começo de palavras? Jogo de palavras? Jogar é o mesmo que colocar? Não. Se eu pegar uma coisa e jogar, vai para lá. Acabou. Né? Então, isso acontecia com essas pessoas. Os familiares pegavam e jogavam as pessoas lá dentro e deixavam lá. Né? Deixavam lá sem roupa, né? Usavam trapos e ficavam literalmente à mercê. Por quê? Eles nem estavam na sociedade. Eles eram a parte da sociedade. Eles eram literalmente retirados e arrancados às forças da sociedade. Eles deixavam, por exemplo, de falar, eles deixavam de se comunicar de qualquer forma, de ler, de entender e compreender e por aí vai. Tá? Vou dar um outro contexto sobre esse aspecto aqui, que é o seguinte. Bom, Barbacena foi um holocausto porque muitas pessoas morreram naquele lugar. O tratamento dos internos ele era muito agressivo. Por exemplo, não tinha separação de idade. Então, desde a criança ao idoso, estava todo mundo junto. Alimentação, quem aqui almoça? Lá não tinha almoço. Que tipo de comida eles comiam? Lixo. Tá? Um outro tipo de comida, um outro tipo de consumo que eles tinham era da própria urina e das próprias fezes. Muitas vezes se alimentavam assim. Tá? É um cenário aqui que vocês podem ver, né? Uma pessoa lá atrás só com um pano por cima, sem as calças ou sem as outras partes das roupas, e ali vocês vão ver em monte. Né? Outro aspecto muito ruim que acontecia muitas vezes nesse espaço era o famoso canibalismo. Entre os internos, alguém falecia, o corpo ali estava, ali ficava, e tinham várias ocorrências de canibalismo ocorrendo naquele espaço, porque eles não tinham o que comer ou o que fazer para sobreviver. O horário de dormir, cada um tem o seu canto, né? Ali todo mundo dormia um por cima do outro, igual bicho, para poder se proteger do tempo, né? Para poder se proteger das pessoas. Isso é alarmante? É alarmante. Você acha que aqui alguém se preocupava com a saúde mental? Nem um pouco. Né? Era totalmente desumano. Então, que tipo de tratamento eles ofereciam? Tratamento de um primeiro tratamento chamado lobotomia. Alguém já ouviu falar? Nunca ouviu falar? Tratamento perfeito para arrancar a ansiedade, tudo aquilo de mal que você tem. Você deixa literalmente de ser você. Alguém sabe o que é? Então, é uma agulha de 30 centímetros, tá? Bem comprida, que é enfiada através do seu olho até um ponto específico do seu cérebro. E ali a gente mata aquela partezinha do seu cérebro que tecnicamente está te promovendo à violência. E aí você passa a ser um vegetal, você passa a vegetar. Né? Você perde toda a função. Morre. Praticamente. A pessoa deixa de ser quem é literalmente. Tá? E existem outros processos de lobotomia também. Um outro processo de tratamento que era muito bom na época, né, que era literalmente o tratamento de choque. Porque vocês sabem que o nosso corpo funciona com eletricidade. O pensamento é eletricidade, o movimento é eletricidade também. Né? Então, cada problema era um nível de eletricidade. E às vezes o nível era tão alto que a pessoa morria eletrocutada ali naquele espaço. O outro tratamento é o tratamento de imersão no gelo. Só que não é o tratamento que os atletas fazem hoje para cura. Nós sabemos que uma água muito gelada promove a cura dos músculos, né? Restabelece e restaura os músculos. Só que naquele período era o quê? Se o gelo, ele protege o cérebro. Se você ficar afogado, por exemplo, num lugar muito gelado, a chance da sua sobrevivência é um pouco maior. Né? Porque protege ali toda aquela história, aquela coisa ali, dentro do contexto da biologia. E também da medicina. Só que eles faziam o quê? Dentro desse cenário, eles afogavam os internos em água com gelo muito gelada, a fim de que mudar a estrutura cerebral do indivíduo. E muitos morriam o quê? Afogados.
Então, esses eram os melhores tratamentos que eles concediam nesse lugar. Né? Então, assim, morreram naquele espaço esse espaço abrigou por mais de 60 mil pessoas, até porque morreu naquele espaço mais de 70 mil pessoas. E elas eram literalmente, cavavam-se buracos, jogavam os corpos, algumas vezes tacavam-se fogo. Mas quem controlava? Era o governo. Mas quem controlava? Era a sociedade. E quem controlava? As pessoas. Diante desse cenário, será que tinha preocupação e conscientização com a saúde mental? E aí? Sim ou não? Uma mulher maravilhosa, porque foi uma mulher que fez, maravilhosa, chamada Nise da Silveira. Alguém já ouviu falar? Psicóloga perfeita, maravilhosa. Hoje não está mais com a gente, já veio a falecer, também veio a falecer bem idosa. Né? Mas Nise da Silveira levantou a bandeira da luta antimanicomial. Se hoje a gente não tem mais o padrão de manicômio no Brasil, é por conta dela. Por isso que hoje vocês têm uma coisa chamada de CAPS. Quem inventou o CAPS e colocou o CAPS no SUS, foi Nise da Silveira. Ela virou e falou, isso aqui não trata, isso aqui mata. E eu preciso de tratamento para os meus pacientes. Né? E aí ela promoveu toda essa luta. Eu fiz um estágio uma vez, né, quando eu entrei na faculdade em 2012. Né? Dentro desse aspecto, eu fiz o meu primeiro estágio, foi em saúde mental. Dentro desse lugar, eu trabalhava com ressocialização de internos de uma rede de hospital aqui do Rio de Janeiro. Né? E eu trabalhei com uma pessoa só, para vocês verem como a demanda era tão grande que a gente conseguia trabalhar com uma pessoa. Né? Esse homem, ele ficou preso num quarto durante 30 anos. Ele não saiu daquele quarto por conta do problema gravíssimo de saúde mental que ele tinha. Ele era muito agressivo, né? Ele tinha muitos transtornos e muitas doenças. Sabe o que ele tinha, gente? Transtorno de ansiedade. E ele desenvolveu dentro daquele espaço todos os tipos de transtornos que vocês possam imaginar. Até porque o uso de medicamento excessivo pode gerar algum tipo de transtorno, que é transtorno químico. Ele não sabia mais falar, não sabia mais identificar o que era uma pessoa, não sabia quem ele era, não sabia identificar tempo, se era dia, se era noite, mesmo fora desse quarto. Ele perdeu a função do andar, ele só engateava, né? Enfim, ele vivia. Então a gente trabalhou junto com uma equipe de psicólogo, assistente social, pedagogo, para ressocializar esse indivíduo. Trazer o letramento de novo para ele, né? Letramento racial, letramento digital e todo aquele processo. Ele voltou a ser o que era? Claro que não, mas ele melhorou e foi ressocializado. Né? Tinha família? Não tinha mais, porque muitos internos foram internados, ficaram anos e perderam suas famílias. Então o que acontece? Nise da Silveira pensou o quê? Eu preciso de um lugar para eles. Aí ela construiu um espaço, conseguiu junto ao governo a casa terapêutica, que é uma casa do governo voltada a essas pessoas que não tinham mais famílias, e ali elas ficavam o restante da vida delas nessa casa construída pelo governo, junto a um auxiliar, que se chama acompanhante terapêutico, tá? Que é o AT. Para quê? O acompanhante terapêutico? Para auxiliar nos processos. Ele para ensinar a ir no mercado, né? Para ensinar a chegar até o CAPS, para fazer seu tratamento e por aí vai. E aí a gente começou a mudar o cenário. E aí agora vai entrar o carnaval logo depois e vocês vão ver aí, né, a marcha do Pinel, que é exatamente sobre esse aspecto da luta antimanicomial, e essa marcha foi desenvolvida pela Nise da Silveira. E aí quando a gente fala sobre Janeiro Branco, eu estou falando para vocês o seguinte, eu não quero que esse cenário volte. Hoje a gente não se preocupa direito com saúde mental, quiçá aqui. Então, quando eu falo sobre isso, eu estou falando que eu não quero esse cenário de novo. Para mim não vale a pena. Né? Será que vale a pena para alguém? E aqui eu já falei bastante sobre isso, né, que é a importância dessa conscientização, de fazer esse trato, de traçar essa percepção, tá, e de perceber todos os pormenores, né, entender que isso impacta na qualidade de vida. Isso impacta se você está bem, se você está mal, se você lidar bem com seus filhos, com seus amigos, com seus familiares, no seu trabalho. Né? Ah, Rogério, hoje eu odeio o meu trabalho, mas foi aquele trabalho que você agradeceu a Deus quando ganhou. Então, o que te leva hoje a odiar esse trabalho? São as pessoas, não é você. Aonde está o teu foco? O que aconteceu com você?
né? Que é onde a gente deixa de gerar culpabilidade no outro e passa a perceber o que está acontecendo comigo dentro desse espaço. E também percepção de tempo, né? Em que tempo eu estou agora? Por que eu agradeci e agora não agradeço mais? O que está acontecendo? Então impacta diretamente na qualidade de vida. Outro impacto, prevenção de transtorno. Todo transtorno ele pode ser prevenido. Mas como a gente não tem costume da prevenção, geralmente no Brasil todo transtorno ele vai ser tratado. A prevenção é mais barata que o tratamento, hein, gente? Já te dou um alerta, hein? Ó, pacientes que vão tratar de prevenção comigo ficam em torno de 3 meses. Pacientes que vão tratar, tem um que vai fazer 4 anos. Né? Então, a prevenção ela é mais barata. Para quem pensa no bolso, prevenção é mais barata do que o tratamento, hein? Aí, vamos lá. Desenvolvimento pessoal e coletivo. Né? Quando você se conscientiza diante do processo de saúde mental, você entende quem você é. E aí aquele processo de amor próprio, eu me amo, eu me basto, eu consigo fazer por mim. Só que quando você entende isso, você está entendendo qual é o teu lugar. E aí você entende o lugar do outro e para de interferir nas escolhas do outro. Você entende que a colheita é dele. E a sua colheita é sua. Então por que ele não pode escolher? Por que eu posso escolher o que eu quero, mas eu tenho que falar para o outro, poxa, cara, tá errado, né? Você tem certeza que você vai por esse caminho? Não é possível que de novo você vai voltar com essa pessoa. Quem vai colher, gente? Essa liberdade de escolha é boa? É maravilhosa. E é através desse processo de liberdade que eu começo a descobrir o meu lugar. Ou, por exemplo, uma pauta que sempre os meus jovens falam comigo, religião. Ah, tem religião certa e errada. Na psicologia, para mim, religião é religião. Tá te fazendo bem? Então eu estou bem. Quando que a gente começa a entender esse viés? Eu começo a entender esse viés quando eu começo a me entender e entender o meu lugar no mundo. Eu começo a entender que eu preciso me transformar e me moldar diante do que eu sou e não mudar o outro. Cara, isso dói. Isso é difícil. É um processo muito complexo, mas é o único processo que dá certo. Quanta gente está sofrendo porque está tentando mudar o outro ao invés de se modificar? Não, porque a minha mãe, ela tem que parar de acordar cedo e bater panela, não é possível. Mas é ela que tem que mudar? Quem está incomodado? Sou eu. Ah, porque fulano tem que parar de ser ignorante, ele tem que aprender. Quando ele encontrar alguém mais ignorante do que ele vai aprender. Não vai. Opa, você está pensando no outro de novo. Ele é ignorante por quê? Qual o motivo? O que acontece na relação de vocês? Como lidar com essa relação? Ele está querendo te ferir? Não. Então o que está acontecendo nessa reatividade? Aí mais pra frente eu vou falar do olhar de vocês. Né? Todo dia que essa pessoa faz ignorante te afeta? Não. Então te afeta quando? Opa, se ele é ignorante todo dia. Mas todo dia ele me afeta? Não. Então no dia que ele me afeta, então o problema não é dele, o problema está comigo. Eu não estou bem naquele dia, por que eu não estou bem? Aquele não estou bem começou agora? Não. Aí o pessoal fica assim, Rogério, eu estou bem. Eu estou bem. Às vezes a bochecha começa, a coxa, né, se chama espasmo muscular, significa ansiedade? Não, estresse elevado. Aí fica o olho piscando. Dá vontade até de dar um tapa porque incomoda. Incomoda, sei que incomoda. Mas por que incomoda tanto o espasmo muscular? Porque torna o teu estresse visível para o outro. Nós, seres humanos, gostamos de esconder as coisas. Dá para esconder alguma coisa do Rogério? Claro que dá. Mas eu falo para vocês que a coisa que eu mais adorava estudar na faculdade era psicologia forense. Um dos meus cursos favoritos era especialização em linguagem corporal e microsinais. Né? Ela estava um pouco distraída, e depois ela cruzou o braço, cruzou a perna, estou reticente. Né? E depois se abriu diante desse processo. Aí agora eu estou entendendo. Quer ver uma coisa interessante? Alguém tem uma caneta aí para me emprestar? Uma caneta, né? Poxa, legal. Né? Deixa eu ver aqui, quem eu não falei ainda? Vou falar com você. Segura a caneta para mim, por favor. Ó, cuidado, hein? Quando você mentir, eu já sei para onde você olha, hein? Hã? Ó, cuidado, hein? Tô prestando atenção. Porque, vamos lá. Quem aqui gosta de ser decifrado pelo outro? Ninguém, todo mundo quer ter sua história escondida, contar só quando lhe convém. Entende? Então, quando o espasmo acontece, você fica mais estressado e fala, alguém vai perceber. Ou aquele barulho do estômago com fome. Será que alguém ouviu? Você ouviu? Não, não ouviu não. Né? Ninguém pode saber que eu estou com fome. Né? Ou, por exemplo, ninguém pode saber para onde eu olho quando eu minto. Meu Deus do céu, eu tenho que mentir. A mentira é importante? Não acha? Por qual motivo?
Você não gosta de mentira? Não. Você só fala a verdade? Tô chegando já. Não? Chega na hora. Certinho? Ó, tô na esquina. Se eu estiver na esquina, eu vou falar pra Tá na esquina. Vamos lá, gente. Existe o transtorno da mentira e existe a mentira fundamental. E a mentira é a inverdade? Não. O que é errado dentro do processo da psicologia é uma coisa chamada inverdade, que é o oposto da verdade. A mentira muitas vezes é fundamental, como por exemplo, eu não posso virar para você e falar assim de imediato, eu vou te curar, que eu não vou. Ou eu não posso virar para você e falar assim, olha só, seu problema realmente é TDAH, mesmo você falando para mim que tem. Porque no dia que eu falar sem você estar preparada, você morre. Então, o contexto é, muitos pais viram para o filho e falam assim, filho, hoje não dá, mas amanhã talvez. É igual meu pai sempre falava, quando você passar eu te dou a bicicleta, estou até hoje esperando. Mas por quê? Eu não entendi ainda o conceito de dinheiro. Eu não entendi o conceito de busca pelo dinheiro. Adianta explicar? Não. Então eu preciso do quê? Contar alguma coisa que satisfaça a necessidade do outro. E isso todo mundo faz, em menor ou em maior grau. A mentira, nesse ponto, ela é fundamental. Mas, dentro do contexto fantasioso, se torna um grande problema. Mas quem mente nesse pormenor, se você falar isso para o seu filho, você quer que ele descubra a verdade e sofra? Não, você não quer isso. Você quer que ele continue vivenciando aquela fantasia enquanto ele puder, porque ele é criança, igual a história do Papai Noel, que é uma mentira, a história da fada madrinha, a fada do dente, a história do coelhinho da Páscoa, né? Enfim, tem gente que se veste até de Papai Noel no dia do Natal, mas não, é só uma brincadeira com as crianças. Coitada, essa criança, quando ela descobrir que o Papai Noel não existe, né? Tem um conto, gente, um livro que eu indico para vocês, que é A Psicanálise dos Contos de Fada. Tá? Alguém já conhece? Então não conheçam, por favor. Né? A Psicanálise dos Contos de Fada conta a verdadeira história dos contos. Vocês sabem que os contos não são bons, né? Todos são histórias de terror, né? Que eram contadas em vilas para proteger as crianças. Então, assim, não leiam se vocês não quiserem, mas eu acho uma história bem legal e bem cativante dentro daquele processo, né? E a gente descobre coisas horrendas dentro desses contos, né? Mais uma mentira social. Para quê? Claro que hoje essa mentira dos contos foi inventada para quê? Para vender e gerar dinheiro. É dentro desse processo. Mas alguém quer ser lido pelo outro completamente? Ou você quer que o seu eu fique guardadinho? E aí? O que você acha? Você quer que o outro olhe para você e fale assim, já sei de tudo. Ou você, não, poxa, tem que ser um mistério, né? Mistério, né? Vamos lá. O negócio da caneta é verdade? É verdade, gente. Vou ensinar para vocês de uma forma bem prática, tá? Quando você mente, você vai olhar para um lado ou para o outro. Isso depende do quê? Depende do seu lado que nós chamamos de racional ou lado dominante. Tá? Quando você mente, você olha para o lado do seu cérebro que trabalha com as questões da fantasia, das ideações. Que lado é esse? Vai ser o oposto do lado da razão. No caso, ela pegou a caneta com o lado direito, mas as duas mãos estavam disponíveis. Tá? E então, qual é o lado que ela mente quando ela olha? Quando ela mente, ela olha para a direita, né? Porque o lado dominante funciona de oposição. Tá? Se ela pegou com o direito, o lado dominante dela é o esquerdo. Se ela pegou com o esquerdo, o lado dominante dela é o... Funciona invertido o nosso cérebro. Então, se ela pegou com o direito, o lado da razão dela é o esquerdo e o lado da fantasia é o direito. Então, toda vez que ela mente, ela sobressalta os olhos para a direita. Certo? E aí vocês podem observar... Vou te usar como teste, tá? Vocês podem observar que depois que eu usei ela como teste, ela cruzou as pernas e os braços. Ela está dizendo que eu não quero que isso continue. Só relaxa. Mas isso é uma verdade. Ninguém quer isso. Então, quando você começa a perceber que está sendo descoberto, você fala, não quero. Não quero. Não, tá bom, para por aqui. Né? E aí, isso é uma das coisas difíceis também de ir ao psicólogo, porque você acha o tempo inteiro que ele vai te descobrir por completo e tem coisas que são tuas, tem coisas que são tão terríveis dentro de você que você não quer que ninguém saiba. Mas eu vou falar pra você, assim, até agora, depois de tudo que eu já ouvi, tá tão difícil de me surpreender, né, que o primeiro impacto da vida já foi. Gente, são 5 anos atendendo,
né? Psicólogo tem experiência. Não, que isso? Se eu for atendido pelo psicólogo, o psicólogo vai precisar do psiquiatra, né? Então, o que acontece? O que eu costumo falar para meus amigos é, gente, pagando bem que mal tem, né? Mas é sério, sobre esse aspecto, a gente estuda para lidar com esse pormenor. Então, não tem uma coisa que seja tão alarmante que a gente não vai se preparar para lidar com essa situação. Esse é o ideal. Se eu não suporto, ele não vai suportar. Não é assim que eu tenho que pensar. Pensa grosseiramente de forma capitalista. Se eu estou pagando, ele aguenta, né? Não importa. Eu vou a fundo, eu vou tentar, eu vou fazer e vou acontecer. Isso é daí adiante. Foi? Vamos lá. Já estou finalizando. Deixa eu ver se... Ué. Vai, filha. Voltou? Voltou. Vamos lá. O cérebro é complexo? Sim. Então tem área nele que lida com a ansiedade, tem área que lida com a depressão, tem área que lida com a alegria, com a raiva, angústia, tá? Então o cérebro humano ele é extraordinariamente complexo, responsável por regular uma infinidade de processos cognitivos, emocionais e comportamentais. Vou dar um exemplo. Aqui na frente você tem um lóbulo chamado lóbulo frontal, né? Quem aqui está com perda de memória? Então, sabe o que é isso? Fadiga, tá? Por quê? Você processa demais, está muito estressado. Então, o que acontece? Isso promove perda de memória. Entendeu? Foi até aí? O lóbulo frontal também ele é responsável, o córtex pré-frontal ele vai ser responsável, por exemplo, pela atenção. Então, se o meu hormônio não estiver adequado, eu fico desatento. Você já reparou que tem época da sua vida que você parece que não tem atenção nenhuma? Opa, pode ser desregulação hormonal. Tem algum problema acontecendo comigo. Então, o que está acontecendo? Às vezes é falta de sono, às vezes é uma alimentação indevida, né? Às vezes, Rogério, eu como direitinho. Você come na hora? Não, eu janto 1h da manhã. O que acontece? A alimentação não é só comer. É comer uma coisa legal, comer uma coisa saudável e também comer em horários devidos. Né? Vou dar um outro exemplo que causa bastante dificuldade e estresse no corpo, que nem todo estresse gera raiva. Né? Quem aqui, quando dá por volta de 5h30, 6 horas, já bate um peso no corpo? Sei lá, do nada, é um peso assim, que vem do nada, parece uma coisa espiritual, uma carga. Você pegou uma carga assim, né, do nada, parece, né? Só que aí quando vai 7 horas, 7h30, parece que você vai despertando de novo e o carro vai ligando de novo, a bateria vai armando, e aí daqui a pouco você quer dormir e você não consegue mais. Você dorme direto? Vai embora? Que sorte, hein? O que acontece? Dentro desse processo, nosso corpo cronologicamente foi preparado para descansar às 5 horas. Então, de 5 horas em diante é quando seu corpo se prepara. Seu corpo começa a liberar o hormônio do sono. E aí, você acende a luz, você vai trabalhar, você vai estudar, você vai fazer e acontecer. E o que acontece? Você supera o hormônio do sono. Isso estressa todo o teu corpo. Isso gera o quê? Ansiedade, estresse, esquecimento, estafa, aí vai pesadelo, né? E por aí afim, né? Então, poxa, meu corpo fala isso tudo? Seu corpo fala muito mais e o cérebro faz muito mais. Influência do ambiente, né? E estudos em psicologia frequentemente enfatizam relevância do ambiente social, cultural, enfim. Né? Carga horária de trabalho aqui é diferente fora do país, né? A nossa cultura aqui no Rio de Janeiro é diferente de outro estado e isso também influencia na gente, influencia na nossa forma de ver o mundo e de tratar nossas questões, tá? Aí vamos lá, benefício da terapia. Já falei todas, né, gente? Ficar saudável, né? Acho que é o benefício máximo. Benefício da prevenção, economizar dinheiro, né? Rogério, eu tenho pouco dinheiro, então previne para não gastar, né? Benefício. Um benefício da terapia que quase ninguém fala, tá? Te aproxima do teu sonho. Rogério, que me afasta dos meus sonhos. É porque eu nasci num lugar, cara, que não é legal. Gente, eu sou de Santa Cruz da Serra. Entendeu? Então, assim, o problema não é onde você está. O problema é quem é você e o que você faz com o que você tem. Poxa, mas o meu amigo, o pai dele paga curso, paga isso, paga aquilo, eu quero isso também. Você quer, mas você tem? Não tenho. Poxa, e agora o que você faz? Não sei, eu não quero mais. Falei assim, então é mais difícil para você. O
O que você vai fazer com isso? Você vai querer sonhar ou você vai querer desistir? Só vai querer ficar no mundo das ideias ou você vai querer trazer para o real? Mas o meu amigo conseguiu esse ano e você vai conseguir daqui a 3 anos, você vai querer? Ah, não sei, vai ser difícil. Agora tá fácil? Não tá fácil. Então você vai viver 3 anos um pouco mais difícil para depois alcançar o que você deseja. Você quer? Você quer entrar nessa luta? Então o que você vai fazer com o que você tem hoje, que é o que importa? Não é o que o outro faz, é o que você faz. Então entra isso dentro da terapia. Terapia, eu faço a minha, gente, é por isso que eu estou aqui. Né? Psicoterapia te aproxima dos seus ideais. Vou dar um outro exemplo aqui bem rápido, que é o seguinte. Quando você completa os 15 anos de idade, você começa... Todo mundo fala da aborrecência, né? Que é quando você começa a ser o adolescente rebelde. Quem já ouviu falar disso? Adolescente rebelde? Sabe o que acontece? Quando um responsável por você... Vou falar a palavra pai e mãe, mas é para simplificar, tá? É responsável, eu trabalho com responsável. Quando o pai e mãe falam para você assim, olha essa árvore aqui cura tudo. A criança acredita? As crianças não acreditam em você? Não, estou falando da criança. A criancinha. Seu filhinho, a criancinha, seu sobrinho. Você fala assim, olha só, eu tenho um sobrinho, meu sobrinho hoje está fazendo 16 anos. Né? Já passou essa fase dele já está na aborrecência. Né? Mas quando ele tinha 5 anos de idade, eu falava, João, olha só, vai cair do céu dinheiro. Aí eu pegava assim e jogava. Aí ele, meu Deus do céu, né? Tá caindo do céu dinheiro. Quando que vai cair de novo, tio? Aí... Né? Essa resposta é meio difícil. Mas ele ficava impactado e falava, dinheiro caiu do céu. Ele achava que caía da árvore. Na minha mãe tem uma árvore de pé de jambo, alguém conhece? É uma fruta. Ele achava que de lá a fruta era dinheiro. Né? Mas a criança, ela acredita em tudo, porque você é o mundo da criança. Ela ainda não tem um mundo formado. Quando vai entrando nos 14, 12, 13, 14, 15 anos, ela vai formando o seu próprio projeto de mundo. Dentro desse ideal, ele vai para a escola, vai para curso, vai conhecer a vida, vai conhecer a sociedade, vai para o trabalho, enfim, faz muitas coisas. Isso faz ele conhecer outras verdades, verdades que não são verdades da família original dele. E aí isso entra em conflito. Esse conflito gera crise e gera aborrecência. Poxa, o que minha mãe falou não é verdade. Ou não existe só a verdade da minha mãe. Então aí eu me pergunto, qual é a minha verdade? O que eu tenho que viver? Quem sou eu? O que eu vou fazer da minha vida? Onde eu estou? Meu Deus. Faculdade, o que é isso? Não quero, preciso? Aborrecência. Significa que esse indivíduo está em crise. Ele está se adaptando ao seu novo mundo. Na verdade, ele está começando a construir um novo ideal de mundo. E aí a gente chama de aborrecência. Mas ele só está entendendo que o que a mãe falava não é uma verdade única, não é absoluto. Que existem tantas verdades no mundo, e agora o que eu faço? Todo mundo aqui já passou por isso, né? Todo mundo acima dos 15 anos e dos 18 também. Sinais de alerta de problema de saúde, mudança de comportamento. Alguém consegue observar a mudança de comportamento do colega? Então, aí ó, do nada chegou. O que é? Bom dia nada. Bom dia só se for você. Pelo amor de Deus, né? De novo isso? Não acredito. E tu atende aquele telefone, aquele cara de novo. De novo? Por que você não atende? Não gosto. Mas ontem... Opa, mudança de comportamento. Do nada a pessoa tá bem, do nada tá triste, do nada tá estressada. Né? Alterações gerais de comportamento. Começa a se atrasar do nada. Nunca se atrasou e de repente se atrasa. Ué, o que tá vendo? Ué, meu Deus. Tá acontecendo alguma coisa. A casa explodiu. Não. Às vezes foi ele que explodiu dentro dele. Às vezes ele deixou de querer. De querer estar na empresa? Não. Ele deixou de querer viver. Ele sabe disso? Não. Mas está falando. Alterações de comportamento. Vamos lá. Declínio no desempenho. É uma pessoa que sempre entrega, que sempre fala, vambora. E depois vai você. Vambora. Aí um mês depois, não, vai você. Eu peguei o café ontem. Não, ontem eu resolvi esse problema. Vai, resolve hoje.
opa, está declinando. Existe, né, a flutuação natural. E existe aquela pessoa que tem a sua regra e de repente ela desvia da regra. De repente ela trazia um lucro de R$1 milhão e ela passa a trazer prejuízo de R$1 milhão. Isso não é só para a empresa, isso é para a vida. De repente você estudava, se alimentava muito bem, fazia exercício e de repente você ficou para trás. E isso também é declínio, tá? Isso é declínio dos seus processos. Foi? Outro, manifestações físicas eu já falei bastante, né? Falta de ar, espasmo muscular, dor de cabeça, dor na coluna, na panturrilha, pés queimando, gastrite, né? Queimação, enfim, né? São 1001 sintomas que você pode sentir, tá? São alterações também do nosso corpo. E aí a gente entra naquele assunto que eu falei no começo. Quando eu falo de conscientização, eu gosto de falar sobre esse tema, que é como dentro da empresa ou em qualquer lugar, trabalhar esse consenso de comunicação não violenta, que é um termo que vocês podem e devem sempre estudar para se colocar dentro desse espaço. A comunicação não violenta é uma abordagem da comunicação que se baseia em 4 pilares: observação, sentimento, necessidade e solicitação. Observação significa que eu tenho que ver o outro. Muitas vezes a gente responde o outro sem ver. E ver, gente, eu não estou falando só de ver aqui não, mas de ouvir, se atentar ao outro, né? Entregar ao outro o teu tempo. Não adianta você deixar para lá se ele está falando contigo agora. Então é observar, olhar, se atentar ao processo. Sentimento, entender que todas as palavras possuem sentimento, independente que essa palavra seja profissional ou não. O outro vai falar com o sentimento dele e eu vou entender com o meu. Quem tem o WhatsApp aqui? Eu boto lá em negrito e caixa alta, você vai achar que eu estou o quê? Às vezes eu só estou chamando, eu estou chamando atenção, mas às vezes eu não estou gritando. Ou às vezes eu boto lá, e aí, tudo bem? Tudo. Pronto. O que está acontecendo? Está acontecendo alguma coisa. Às vezes a pessoa só está o quê? Acelerada, apressada. Então tudo aquilo que eu escuto com os meus ouvidos e com os meus sentimentos. Então o que o outro está me falando está me afetando o quê? O outro ou o meu sentimento? Então eu entendo a partir desse ideal. Eu entendo que o sentimento vai e vem, é de lá para cá, daqui para lá. Então eu tenho que falar tudo o que eu penso, Rogério? Sim, você tem que falar tudo o que você pensa. Só que eu tenho que falar da forma que eu penso? Não. Eu tenho que falar tudo o que eu penso, mas não do jeito que eu penso. Por isso que o português é rico. Eu tenho que adaptar a minha linguagem à necessidade emocional do outro. A necessidade que eu penso satisfaz a minha emoção. Estou com raiva dela. Gritei, xinguei, esperneei, satisfez a necessidade dela? Não, a minha. Resolveu o problema? Não, piorou. Então eu tenho que tratar a linguagem e a fala para que atenda uma necessidade mútua de comunicação, tá? Então aí a gente fala um pouquinho de sentimento. Outro ponto, necessidade. Identificar as próprias necessidades e as necessidades do outro. Se você repetiu o negócio 5.000 vezes, o outro não entendeu, para de repetir e pergunta a ele, o que você entendeu? Ah, não entendi nada. Poxa, é impossível, alguma coisa você entendeu. Ah, eu entendi que é para eu comprar um novo pacote. Ah, agora eu entendi, né? Do jeito que você está entendendo. Não, não quero dizer isso. O que eu quero dizer para você é o seguinte, nós que estamos vendendo agora esse pacote, não é para você comprar, é para você vender esse pacote. Aí, tá, é para eu vender? Ah, é para eu vender. Então, eu vou vender. Quanto? Tanto. Porque aí você está entrando na necessidade do outro. Você entende com isso uma coisa chamada empatia. Empatia não é se colocar no lugar, é se colocar ao lado. Se colocar no lugar é impossível, porque o único sentimento que a gente sente no mundo inteiro, em conjunto, e todo mundo sabe que é igual, é o luto. Fora o luto é diferente para todo mundo. Então não existe se colocar no lugar, existe se colocar ao lado do outro e se disponibilizar para compreendê-lo. Então quando você faz isso, você traz importância, traz significância, você inclusive traz o outro para perto. E aí o outro começa a se identificar como importante e uma figura pertencente do local. E aí você começa a entender que o seu mundo é diferente. Outro ponto, solicitação. Fazer solicitações claras e específicas. Seja simples. Tenha um linguajar simples numa conversa complexa. Assim vai facilitar as coisas, tá? Coloque objetivo e pormenores, estruture a comunicação para que você tenha o começo, meio e o fim bem claro. E depois você me pergunta, o que você entendeu? Traça para mim, escreve para mim, fala para mim. Que aí você consegue o quê? Responder os questionamentos que nem a pessoa sabia que existia.
E é a partir desse ideal. Vamos lá. Uma dinâmica para vocês fazerem para a vida, melhorar a questão da saúde mental. Dinâmica da gratidão. A importância de agradecer, gente. Todo dia, pelo menos, agradecer uma vez. Anotar no caderno, no celular, no bloco de notas, uma gratidão por dia. Essas gratidões têm que ser diferentes, tá? Isso é uma dinâmica que a gente faz no consultório de Gestalt terapia. É uma técnica terapêutica para melhorar os processos de vida em diversos aspectos. Primeiro exemplo, o exercício da gratidão diária fortalece a resiliência emocional, porque se você é grato, você descobre de formas mais saudáveis como a resiliência pode transformar o seu dia. Poxa, aconteceu um baque, o meu ônibus bateu. O que eu faço? Não vou descer para trocar de passagem. Não, eu vou trocar de ônibus sim, mesmo que eu pague outra passagem, porque eu só quero chegar no meu destino. Então você foi resiliente, você descobriu uma perda, mas você enfrentou essa perda e foi embora. Resiliência. Você consegue melhorar a resiliência através do exercício da gratidão. Estimula o otimismo. Ao reconhecer e apreciar as coisas positivas da vida, a gratidão estimula a questão otimista. Eu sou muito pessimista, então você é muito reclamão. Né? O pessimista ele tem o ato de reclamar, o ato de sempre olhar o negativo. Ser realista não é ser pessimista. Entender a realidade não é trazer pessimismo sobre a mesma ou negativar a mesma. São coisas diferentes. A minha realidade me identifica que eu sou pobre. A minha identidade fala que eu tenho que trabalhar. Mas minha relação com o meu otimismo diz, eu posso conquistar alguma coisa. Eu posso comprar a lua, nem que seja parcelada em 3.000 vezes. Mas eu posso fazer. Entende? Só que a questão é como? Promove a empatia. Quando você se compreende, você é resiliente, você é grato, você abre espaço para ser empata. Você começa a conseguir observar o outro porque você já esteve naquele lugar. Né? E aí é aquela parte do cérebro. Rogério, gratidão. Só gratidão, que palhaçada. Vamos lá, a gratidão, ela já foi estudada diversas métricas por diversos cientistas e ela afeta de forma direta o córtex pré-frontal e o córtex cingulado. Tá? São áreas do nosso cérebro. O córtex pré-frontal é a parte de trás do fronte e o córtex cingulado ele fica mais ou menos aqui no meio da cabeça. Tá? Ele envolve o processamento emocional e na tomada de decisão. Córtex pré-frontal, ou seja, teu processamento emocional ele melhora, você entende o que você sente. Segundo ponto, sua tomada de decisão melhora, você para de ser impulsivo. Você começa a tomar decisões mais rápido, mas você para de ser impulsivo. Opa, então a gratidão ela melhora. Aí o córtex cingulado ele trabalha com o quê? Ele vai possuir um papel importante na regulação emocional. É aquilo que você está muito ruim, mas está muito bom. Está muito ruim, mas está muito bom. Poxa, está médio. Hoje eu não sinto nada e está tudo bem. Entende? Então ele traz essa regulação. Ele trabalha a atenção. A gratidão melhora a atenção, a concentração. Melhora também o processamento de recompensa. Ou seja, Rogério, meu salário caiu no 5º dia útil, já não tem mais nada. Quando você ficou feliz? No 5º dia útil. Quando você ficou triste? No 5º dia útil. O que acontece? Seu processamento de recompensa está falho. Quando você é grato, você aprende a lidar com a recompensa que você ganha. Então você consegue trabalhar essa emoção e sentimento por mais tempo. A recompensa funciona muito mais. Tá? Você sente essa impulsão por mais dias, por mais meses também. Tá? E outra coisa, quem aqui está percebendo que está tendo erros mínimos na vida? Sabe? Você fala, não acredito que eu errei nisso. Você pensa e fica para você. Não acredito que eu chutei aquela pedra. Não é possível. Meu Deus, você acorda, você vai, acordei com o pé esquerdo. Está dando tudo errado, estou errando demais. Não só no trabalho, mas na vida, ou na vida e no trabalho, ou em tudo. Né? Opa, meu movimento de gratidão está muito reduzido. Por quê? A gratidão, ela te impulsiona a olhar para uma coisa que é positiva na vida. Dentro dessa ótica, você se torna mais atento. Se você se torna mais atento e regulado, você erra menos. Então, seu processamento de erro também envolve tristeza. E a não gratidão acelera e aumenta o processo da tristeza. Tá? Aí, vamos lá. Uma pergunta. Existe um dia completamente ruim? Sim ou não? Existe um dia completamente bom? Não? Então existe um dia completamente ruim? E aí? Existe um dia 100% ruim? Não? E bom? Então todo dia tem coisa boa e coisa ruim. Então o problema não é no meu dia, o problema é para onde eu estou olhando. Não, Rogério, hoje o meu dia está um inferno. Não, não está. O problema é que sentimento que você anda alimentando.
A gratidão, ela te impulsiona a olhar para sentimentos positivos. Então, o sentimento negativo vai embora? Claro que não. Mas você aprende a trabalhar com ele. Porque tu alimenta o sentimento positivo. Então, a questão é, não tem um dia 100% ruim ou 100% bom. Existe para onde você olha. Aí a gente começa por aí a iniciar o nosso processo de fim, que é o quê? Vamos lá, gente. Uma técnica da Gestalt terapia que se chama figura e fundo. Figura, elemento central. Fundo, contexto que envolve a figura, tá? Ou foco e desfoco. Todo mundo aqui olha para mim. Não para de olhar para mim, tá? Vocês estão olhando para mim. Vocês pararam de ver o telão? Ou o telão agora está embaçado? E agora todo mundo olha para o telão. Não olha para mim, só para o telão. Ele está literalmente nítido, certo? E agora quem está embaçado? Exatamente. Isso acontece todos os dias. O que importa não é o que acontece, é onde está o nosso foco. Todas as coisas acontecem. Essa técnica de figura e fundo, ela trabalha sobre esse contexto, para onde nós olhamos, tá? Para onde eu olho é o meu foco, se é o meu foco eu alimento. Se é negativo, eu alimento. Se é positivo, eu também alimento. Alguém deseja existir? Eu me movimentei? Não. Então o problema está em quem olha, quem vê, quem visualiza e como interpreta. Agora vamos lá. Todo mundo olha para essa imagem aqui. Deixa eu ver. O que você vê? Uma menina com um chapéuzinho, um lacinho, branca. Menina branca com chapéuzinho. Mas alguém vê alguma coisa diferente? Você vê o quê? Pescoço cortado, algo separado. Pescoço cortado separado. Quem vê o quê? É, né? Idoso é saudável, velho a gente jogar fora. Tô brincando, gente, pelo amor de Deus. Daqui a pouco eu vou ser expulso daqui. Mas vamos lá. Essas duas figuras são fundamentais, tá? Isso aqui é a técnica de figura e fundo, tá? De imediato, depende da sua idade interior, né? Ou das questões que você vive agora, do seu nível de gratidão, né? Geralmente quem vê a jovem, né? Tem alguns aspectos aí primordiais. A gente não vai entrar muito nesse assunto não para não sofrer, né? Mas vamos lá. Se vocês olharem atentamente, aqui, ó, é uma jovem, é uma mulher, tá vendo? O chapeuzinho dela, o cabelinho, a orelha, o olhinho aqui, o narizinho, a boca. Isso aqui é só lembra que usava de época, né? Bem apertadinho, que parece enforcador de cachorro, né? Aí aqui o vestidinho, tá vendo? Todo mundo viu a moça? Agora vamos ver a velha, né? Tem gente que tem mais dificuldade de ver a velha, mas a idosa, né? A idosa aqui, ó. Vamos lá. Aqui deixa de ser o pescoço para ser o queixo. O queixo, a boca, a ruga do rosto, aqui o olho, aqui o nariz grandão. Não está enxergando ainda? Ó, pescoço morreu. Agora aqui, ó. Ei, morreu tudo. Morreu tudo. Vamos lá. Aqui deixa de ser o pescoço. Aqui passa a ser uma boca. Olha o queixo. Aqui o queixo. A boca aqui, ó, bem delimitada. A parte superior da boca. Aquela boquinha bem murcha, ascendente. Né? Aquela ruguinha. Os olhos aqui, ó. Até hoje, né? Hã? Tem gente, alguns conseguiram ver o meu termo. Vamos lá, vou trazer uma imagem mais fácil, tá? Pode ajudar vocês, para quem não enxergou? Vamos lá, vocês podem pesquisar na internet, tá? Lá na internet tem. Pode falar. Aí, ó, né? O espírito de empreendedor não morre nunca. Vou chegar na segunda, calma aí. O que você vê aqui? Eu vi 2 idosos e 2 pessoas sentadas ao mesmo tempo. 2 idosos, pessoas sentadas, né? Tá vendo aqui? 2 idosos, um de frente pro outro, uma iluminação atrás, né? Aí mais a fundo, um cara tocando violão, uma mulher aqui, né, com alguma coisa na cabeça, outra mulher lá no fundo. Viu? Isso é figura e fundo.
As coisas do nosso dia a dia, elas não se diferenciam. Para isso acontecer, a gente precisa ter atenção, né? E aí eu falo uma coisa para vocês, né? Cuidado, quem vê... Todos os dois têm pontos positivos e negativos. Sobre, por exemplo, a imagem anterior. Tá? Sobre a imagem anterior, a gente tem um aspecto importante. Eu preciso me atentar aos meus processos de tomada de decisão. Às vezes a minha impulsão pode me atrapalhar. E às vezes até a minha impulsão comunicacional. Às vezes eu posso não atrapalhar o outro, mas eu posso me sentir atrapalhado. Né? Aí quem vê o idoso dentro desse aspecto, presta atenção no seu processo de esperança. Quanto tempo você demora para desistir de um novo ideal? Né? Trace o seu foco. Se identifique nos processos e vá embora. Dificuldade aparece, mas desistir não é para qualquer um. Foi, gente? Alguma pergunta? Então ficamos por aqui.